Sem o SUS é barbárie. É muito importante que vocês se lembrem dessa fala, que isso esteja gravado na nossa cabeça, principalmente quando reclamamos do SUS. O artigo que o Drauzio fez no dia 18 de agosto, lá na Folha, ele explica. O título é Sem o SUS é barbárie. E é isso mesmo que acontece. Vocês precisam entender essa mensagem que se passa. O SUS está lotado, os corredores estão lotados, abarrotados. O que a gente faz então? Vamos fechar. Porque eu não pago tanto imposto para chegar aqui e não ser atendido na hora que eu quero. Vamos fechar isso. Você é parte do problema se você pensa assim. A gente precisa desenvolver uma mentalidade que o SUS está lotado, sabe por quê? Porque, por exemplo, existe uma PEC 241 e você que está reclamando do SUS, isso eu vi muito nas eleições do ano passado e sempre vejo. Você foi o cara que votou naquele deputado que aceitou a PEC 241. Que votou em presidentes, em prefeitos, em governadores que não fazem nada pela saúde. Você votou num cara que tem um discurso bonito, mas as ações zero. Você é parte do problema também. O que basta eu votar no meu pastor? Porque está lotado de pastor e evangélico lá, tomando decisões para os evangélicos e não para os brasileiros. Do que adianta eu reclamar do SUS se eu voto no meu pastor e não voto em alguém que vai fazer alguma coisa? Se eu não cobro, se eu não fico em cima? Porque o SUS é política, eu tô cansada de falar isso. Em vez de vocês reclamarem aqui no meu canal, quando eu falo isso, reclamam pro Drauzio, se é que ele vai se importar. Porque ele é muito bom para responder comentário no YouTube. Quando responde. Ai, Deus. O que eu preciso falar pra vocês é que a gente precisa lutar pelo SUS que a gente tem. A gente precisa que ele melhore. Você pode ser demorado. Aliás, podem demorar para te atender, mas vão te atender. É diferente do que acontecia antigamente. Antes, você recebia um atendimento se você trabalhasse. Existiram alguns planos para que as pessoas tivessem acesso à saúde. Não era SUS. Não era um sistema universal de saúde. Então, Maria Ângela, as pessoas que trabalhavam tinham acesso à saúde? As crianças morriam. As crianças ficavam doentes. As crianças ficavam em casa, padecendo, sofrendo, com a mãe olhando, com o pai olhando, sem poder fazer nada. Às vezes tinham, por caridade, a Igreja Católica, na época, as Santas Casas, ajudavam, mas não resolvia o problema. A mortalidade infantil no Brasil era muito alta. A mortalidade materna era muito alta. É muito difícil existir uma criança que não tem acesso a um pediatra hoje. Principalmente aqui na região centro-oeste, sul, não tão afastadas. Mas antigamente se morria aos baldes. Se morria crianças por doenças parasitárias simples de tratar com um albendazol, um remédio que a criança tomasse por 5 dias, não resultaria na morte dela lá na frente. Isso é barbárie pura. Isso é barbárie. As crianças morriam. As mulheres sem marido? Tinha um problema também, né? Porque o homem trabalhava antigamente. As pessoas sem trabalho formal. E os desempregados? E os trabalhadores do campo? Gente, o pessoal adora elogiar a Inglaterra, a Noruega, o próprio Drauzio fala isso. E não desmerecendo o serviço deles, mas olha o tamanho, né? Tamanho dos países. O nosso país é continental e o nosso país tem o SUS. Nós somos o único país do mundo com o tamanho continental que temos e temos o SUS. O pessoal adora bater-se aqui para os Estados Unidos, onde essa semana um casal de idosos, um idoso, matou a esposa e se matou, porque não tinha como pagar as despesas médicas. É lá que o pessoal lava a camisinha, porque não tem nem camisinha. Aqui é dado, né? As pessoas estão infartando e não ligam pro SAMU de lá. Aqui é 192, o número de lá é diferente e as pessoas precisam gravar o número daqui do Brasil, tá? Por incrível que pareça, foi feita uma pesquisa e muita gente sabe o 191, né? Aliás, 911,
e não sabem o 192. As pessoas dão ponto em casa, a infecciona, dá problema. É barbárie. Os mais pobres sofrem. E isso acontecia muito no Brasil. Sabe por quê? Porque o Brasil, gente, não é feito de rico, nem de classe média alta. É feito do povo trabalhador. O povo que não tem como pagar uma consulta de 300, 400, 500 reais pelo único motivo que eles ganham o salário mínimo. O hospital do SUS, em que eu faço estágio, em que eu estudo, em que eu aprendo, só esse ano, com contingenciamento, que é um corte, mais de 30 milhões não vão vir para o hospital. Você acha que vai fazer falta? Eu vejo, e é maravilhoso ver, o quanto que o SUS oferece para as pessoas. Cirurgias que seriam impagáveis, o SUS faz. Nós temos um transplante de órgão, um sistema para transplante de órgão, que é referência o tratamento para AIDS no Brasil. Não existe em outro lugar. Como é feito aqui no país inteiro, você chega com a receitinha e pega o remédio. O SUS dá remédio nas UBSs. Você vai lá querendo seu remédio de pressão, eles dão um remédio para você. Existe um sistema de UBS, de postos de saúde, de UPA, de hospital. A ideia do SUS, ela é maravilhosa. O trabalho que acontece no SUS, ele é maravilhoso. Apesar das filas, apesar das macas, apesar de tudo isso, sem ele, o Brasil seria um lugar muito, muito pior. Existe um negócio chamado vaga zero, que é quando não existe mais vaga, não existe mais lugar, não existe onde pôr paciente. E a gente recebe todos os dias por vaga zero pacientes que não podem esperar, pacientes que acabaram de infartar, pacientes que tomaram tiro, pacientes que tiveram AVC, pacientes que tudo. Eles ficam um em cima do outro. Mas alguém precisa atender. Sem o SUS, não é isso que eles não querem fazer? Ah, tá ruim, fecha. Essa é a ideia. Tá ruim, fecha. Pra onde que vai essas pessoas? Vocês já pensaram nisso? A gente precisa lutar pelo SUS. A gente não pode aceitar uma PEC que acabe com o investimento no SUS. Isso é um crime, isso é criminoso. Isso é um crime contra as pessoas. Isso é um absurdo contra as pessoas. Isso é contra a Constituição. Isso é contra a Constituição, que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos. O Estado é anticonstitucional, porque ele não está dando saúde para todos, porque ele está acabando com o SUS através dessa falta de investimento. E esse contingenciamento, tem gente que acha que é só o corte é só para o pessoal que faz balbúrdia na faculdade? Pois é, vai atingir você também, trabalhador. Tá na hora de acordar. Antes que essa nuvem que ficou em São Paulo fique desde as 7 horas da manhã até fica sempre. A gente vai entrar num período de trevas muito grande se a gente não acordar agora. Vamos continuar no nosso trabalho de divulgação e resistência científica. Não deixem de curtir, compartilhar e continuar aqui no canal com a gente.